Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Uma ótima terça-feira a todos. Hoje é dia de Grêmio e é duelo decisivo, 9h30 da noite na Arena contra o CSA, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que precisamos de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar à próxima fase no tempo normal. Uma vitória simples, 1 gol de diferença, seja 1-0, 2-1, 3-2, levará a decisão para os pênaltis e, obviamente, um empate ou uma derrota nos eliminará de forma precoce da competição. Eu sei que muitos pensam que é melhor sair das Copas para se concentrar no Campeonato Brasileiro, na prioridade do momento, que é a permanência na primeira divisão, na elite do futebol nacional. Eu entendo, mas vejo um pouquinho diferente. Primeiro quero trazer um exemplo. Em 2021, o Grêmio também precocemente foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Não adiantou nada, foi rebaixado. Eu acho que sempre que tivermos a oportunidade de ganhar, precisamos ganhar. Pensem comigo, domingo tem jogo na Arena de novo, contra o Bahia, 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. É fundamental que a gente vença, que a gente some os 3 pontos. Pensa no cenário para esse jogo com uma eliminação hoje à noite para o CSA. Como ficará o clima do Grêmio? O Mano que já conseguiu organizar mais o time, mas uma organização que ainda não deu uma resposta mais efetiva, que é o quê? A conquista dos pontos, os resultados positivos. O Mano empatou na maioria dos jogos, perdeu 2 vezes, ganhou apenas uma, que foi uma vitória importantíssima contra o Santos. Imaginem ser eliminado em casa para o CSA. O que vamos combinar, infelizmente, não seria surpreendente pela bola que o Grêmio está jogando. Mas olha a pressão no ambiente, para o Mano, para os jogadores, a desconfiança. Muitos começariam a pedir, quem sabe, até mesmo a saída do Mano, o que eu não concordo. Eu acho que ficar trocando de treinador toda hora faz parte da cartilha do rebaixamento, talvez seja o principal quesito de uma cartilha de rebaixamento. E ninguém iria para a Arena domingo, né? Ficaria vazia mais uma vez depois de uma eliminação para o CSA. Então, gente, para que os jogadores ganhem confiança, para que o torcedor fique estimulado, para que o ambiente fique mais tranquilo, para que a gente siga vivo na Copa do Brasil, ganhe um dinheiro importante pelo avanço de fase. Essa é a competição que paga muito bem, que mais paga das competições que o Grêmio está disputando. O Grêmio precisa se classificar. Eu entendo que o calendário é apertado, isso de fato é um problema, é sim uma preocupação, são muitos jogos, isso dificulta para quem tem elenco. Imagina para o Grêmio, que já tem um time titular fraco, imagina o reserva. Então um time com pouca qualidade, cansado, produz ainda menos, isso é um problema. Então o debate ele é extremamente válido, mas a gente precisa da vitória neste momento. Quem sabe depois a gente possa aí ser eliminado sem causar uma pressão maior no ambiente para um time que tenha qualidade, para um clube do nosso tamanho. Agora, para o CSA, eu não vou torcer para o Grêmio ser eliminado. Pelo contrário, eu vou torcer e muito para o Grêmio se classificar, para o Grêmio passar a próxima fase, nem que seja nos pênaltis. Até porque é difícil imaginar o Grêmio ganhando por 2 gols de diferença, né? Mesmo que seja o CSA, né? Que é um time fraco. Mas esse time fraco nos colocou dificuldades e nos venceu no jogo da ida. É verdade que por muitas falhas individuais. Desde que o Mano chegou, isso tem acontecido muito, né? O Grêmio, ele não joga exposto mais. Defensivamente, ele tem uma organização melhor. Só que falha nas individualidades. Se não é o Gemerson, é o Volpi. Se não é o Volpi, é o Gemerson. Então é algo que a gente precisa também superar. Mas acredito que o Grêmio possa sim sair com a classificação e vou torcer por isso. Em relação ao time para o jogo, eu quero te dizer o seguinte: Volpi vai jogar. Eu gostaria? Não, mas ainda é o titular. E ele pode ser importante em caso de penalidades. É um dos maiores pegadores de pênalti do mundo. Se eu não me engano, está entre os 5 melhores pegadores de pênalti do mundo. João Pedro, no momento, só tem ele. Espero que esteja bem fisicamente, mas deve ir para o jogo. Na zaga, Gemerson. Eu colocaria o Ronald de forma improvisada. O Gustavo Martins vai ficar pronto somente para o final de semana. Wagner Leonardo. Na lateral esquerda, Marlon. Ainda bem, ele pode jogar a Copa do Brasil. No meio-campo, a dupla de volantes Dodi e Evilha Sante. Gosto. Monsalve deve ser o meia, e aí tem dúvida nas 2 extremas. Kiki Oliveira ou Alisson?
No outro lado, Amuso ou Aravena. Na frente, Bright White. Esse é o Grêmio com algumas mudanças, algumas novidades na equipe para pegar o CSA 9h30 da noite na Arena, com ampla cobertura da Rádio Bandeirantes. Estarei na cabine da Band na Arena para comentar o jogo. Conto com a tua audiência no FM 94,9 e também no YouTube, o canal Sport Band RS. Sport Band RS aqui no YouTube. Acompanha a jornada esportiva da Bandeirantes. 7h30 já estaremos no ar com o jogo aberto. Antes tem ainda o Donos da Bola Rádio com a apresentação do Silvio Benfica, ok? Quero dizer para vocês, antes de entrar no assunto do problema interno aí do jogador que talvez tenha mentido para jogar, por isso ponto de interrogação na thumb e também no título aqui do vídeo, eu quero dizer para vocês que no vídeo anterior eu falei sobre uma contratação encaminhada do Grêmio, nas manchetes, no título, na thumb, enfim, só que o primeiro assunto que eu abordei foi o retorno do Gustavo Martins, que se refere a uma situação de boa notícia, de grande notícia, visto que não teremos o Gemerson no final de semana, o que também é bom. E aí muitos acharam que aquilo ali era o reforço encaminhado e começaram a descer aí nos comentários. Primeira coisa, né, gente? Menos ansiedade. Olha o vídeo até o final, eu normalmente deixo a principal informação pro fim. Então não era o Gustavo Martins, não era clickbait. Eu entreguei exatamente o que eu prometi. Reforço encaminhado, e tem um reforço encaminhado, e no final do vídeo eu falei sobre o reforço encaminhado. Teve um outro negócio finalizado, e eu falei sobre o negócio que foi finalizado também, e primeiro eu falei sobre o Gustavo Martins, que era a grande notícia pro Mano. Tudo que prometi, entreguei no vídeo. Então, assistam lá, e calma, eu sei que foram poucas pessoas, acho que foram 3 ou 4 comentários. O que tinha mais curtidas ali era 68 curtidas num universo de 30 mil pessoas que acompanharam. É pouca gente, mas eu me importo com cada um de vocês, né? Eu quero que cada um saia satisfeito aqui do vídeo no sentido da entrega das informações. É claro que eu não produzo informações, então nem sempre elas vão agradar. Isso depende do Grêmio, que infelizmente não vive uma boa fase. Mas é isso, gente. Eu gosto de ter uma conversa muito franca, muito aberta, sendo muito sincero sempre com vocês, porque o canal não é meu. O canal é meu e de vocês, né? Se vocês não estiverem bem aqui, não faz sentido para mim também, beleza? Vamos falar sobre o último assunto do vídeo. Olha só, gerou um desconforto interno a situação do Kiki Oliveira, tá? Que é um dos melhores jogadores que a gente tem hoje no time. O Kiki Oliveira disse pro Grêmio que estava com um mal-estar e por isso não poderia ir a São Paulo para jogar contra o tricolor paulista. Foi um desfalque importante que tivemos, né? O Kiki Oliveira, repito, é um dos nossos melhores jogadores, tem acrescentado bastante, embora tenha suas limitações também, é importante que se diga. Mas ele acabou no domingo postando uma foto em família. Parecia estar num café, alguma coisa assim. Nada demais, né? A gente já viu aí ao longo da história jogadores em festas, em momentos ruins, não é nada disso. Postou uma foto com a família num momento lazer. E ok, ele estava de folga, mas ele não viajou para São Paulo. Isso gerou um certo incômodo. E aí tem uma questão. Ele está passando por uma dificuldade com a troca de empresários. Ele trocou o empresário dele, que ele tinha quando chegou no Grêmio, está trocando por um outro. Isso gerou um problema para ele com o antigo empresário e ele teve que resolver. Então, algumas pessoas acham que ele, na verdade, ficou em Porto Alegre para resolver os problemas com o empresário e não era bem uma questão de mal-estar. Mas isso a gente não sabe exatamente, a gente não pode ser irresponsável de afirmar. Agora, ele postou a foto e isso gerou mal-estar. E aí o Grêmio até conversou com ele dizendo, cara, a gente foi lá, trabalhou na questão do gastroenterite, porque tu não estava legal, aí no outro dia tu posta uma foto como se tu estivesse bem. Ok que tu tenha melhorado, mas pega mal, isso gera uma série de interpretações, ainda mais porque a gente perdeu o jogo, porque a fase não é boa, porque a gente entrou na zona de rebaixamento. Então tenha um pouco mais de cuidado com isso. Mentiu pra ficar? Uma pergunta. Eu acho que não, tá? Acho que não. Mas ele precisa ter esse cuidado. Ele precisa ter esse cuidado e a gente precisava do Kiki Oliveira em São Paulo. Essa questão da gastroenterite ficou estranha, no mínimo estranha. A gente precisava dele, ele seria um jogador importante. Gerou um mal-estar, gerou um desconforto interno, o Grêmio conversou com ele, mas ele será relacionado, está relacionado para o jogo desta noite. Possivelmente seja titular, né? Provavelmente, porque é uma coisa que é importante a gente dizer. Não dá para punir o jogador punindo o time. Conversa com o atleta, mas não tira o jogador de um jogo, né? O Grêmio lá, quando foi rebaixado em 2021,
Maicon falou umas verdades ali no vestiário, teve dirigente que não gostou e dispensou o Maicon, que era a liderança do vestiário, que era ponto positivo do Grêmio, que era idolatrado internamente pelos mesmos dirigentes quando o Grêmio ganhava. Aí na dificuldade tiraram ele. E esse foi um fator importante naquela caminhada rumo ao rebaixamento. Então é importante que a gente veja isso também. Não dá para punir o time. Sempre a conversa é o melhor, ainda mais quando se fala de pessoas de alto gabarito, que pelas informações que tenho é o caso do Kiki Oliveira. Que ele possa nos ajudar mais uma vez e que esse desconforto tenha ficado já no passado, ok? Olha só, a Matiello Corretora de Seguros é para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Fala com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela. O crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada e incomparável, na mais bela praia gaúcha, Torres. Fica na Avenida Beira Mar, crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.